Sejam muito bem-vindos ao nosso novo projeto Newcast, o videocast do Grupo New. Nessa nossa primeira temporada, nós vamos conversar com mulheres que inspiram, mulheres que têm aí a sua trajetória, sua carreira desenvolvida no segmento automotivo. E, para a gente iniciar nesse nosso primeiro episódio de estreia, não poderíamos deixar de conversar com Maíra Carvalho, nossa diretora administrativa financeira. Seja muito bem-vinda, Maíra. Obrigada, que honra, né? Toda a introdução. Com certeza, não poderia ser diferente. Tá quase a Fátima Bernardes. E, para a gente começar a conversar um pouquinho, mas antes da gente falar sobre a trajetória, sobre a carreira, fala um pouquinho para a gente, quem é a Maíra fora do universo da concessionária? Então, gente, primeiramente, bom dia, que todos tenham um ótimo dia, que sejam válidos, porque é muita responsabilidade receber, inclusive, esse título de, tipo, Mulheres que Inspiram, porque realmente é para ser algo realmente normal no nosso dia a dia e a gente acaba que vai conversar sobre alguns assuntos que a gente ainda precisa tá tendo que reforçar, né? Então, indo da sua pergunta, quem é a Maíra fora da empresa? A Maíra fora da empresa é uma mãe de 2 filhos, que tenta equilibrar todos os pratinhos, esposa, uma filha, irmã, amiga, que gosta muito de sair. Sou conhecida, inclusive, como muito animada, adoro uma farrinha. Gosto de balé, de dançar, na verdade, tem até um pouco a ver com isso. Gosto dessa parte realmente de eu me expressar através da dança. Então, até hoje eu fiz muito tempo dança e hoje eu faço balé. Isso eu não abro mão. É minha terapia, é o meu balé, por exemplo. Muito bem, bacana. E fala um pouquinho pra gente sobre os teus primeiros passos na área automotiva, no segmento, os primeiros passos os principais marcos da tua carreira até você chegar à posição de diretoria. Eita, olha, para quem acha que não, mas foi desde estagiário mesmo. Comecei como estagiária, da Rosângela e da Vânia, que estão aqui conosco até hoje. E sou muito orgulho de falar de várias pessoas e várias que vão passar por aqui, que estão com a gente há muito tempo. E aprendi muito com elas. Então, eu comecei desde sempre no financeiro. Fui estagiária também. Não, aí depois eu já fui como analista para o marketing, aqui, na New Land ainda. E estagiei também em 2 outros lugares fora. Estagiei e trabalhei fora da empresa, da New Land, que, gente, assim, como eu comecei, estava no sangue, era realmente algo que não tinha como, eu nasci dentro desse universo, cresci dentro desse universo, rolando nos showrooms, me sujando às vezes de graxa, enfim. Então, isso para mim era muito natural, até porque eu queria esse ramo de empresa. Eu sempre tive essa certeza. Não foi que, eu quero ser médico, não, porque eu nunca quis. Eu tinha toda essa liberdade, não teve nada imposto, mas eu sempre quis vir para o ramo de empresa mesmo. Gosto, e comecei realmente de baixo aprendendo. Não foi tipo porque eu já tinha essa oportunidade que eu ia começar de cima, não. Foi de baixo e realmente conhecendo a fundo cada processo, cada coisinha do sistema. Inclusive, eu fui uma das que baixa de cartão de crédito. Eu era um simples estagiário. E eu tinha que fazer aquilo manual. Era filipetinha, era digitando o númerozão desse tamanho aqui. Aí botava na pasta, passava a pasta. Eu disse, gente, não. Tem que ter uma forma mais rápida e eficiente isso aqui ser feito, e não sei o que, isso aqui pode ter vários erros, não sei o que, tal. Isso já desde aí que vinha essa busca realmente por não se aquietar, talvez. Uhum. E aí ia atrás da TI na época. Eu disse, não, mas isso não está certo, isso pode ser melhorado. E foi até por conta de realmente do pedido meu, para a TI na época, que a gente conseguiu o sistema todo, que aí foi para todos os funcionários que usavam, que eles realmente evoluíram o sistema de baixa de cartão de crédito, talvez para como deve ser hoje, que hoje não é mais... Hoje a gente não usa o mesmo sistema, mas o sistema ainda continuou, e ele, enfim, mudou para uma forma mais automatizada, isso há muito tempo atrás.
Então, assim, foi passinho a passinho, de estagiário para analista, cheguei para o marketing, por isso que eu ainda vivo dando pitaco aqui. Do marketing, voltei para a parte de back-office mesmo. E hoje estou aqui tentando ajudar em todas as áreas, né? Tanto RH também, jurídico. Então, assim, tá tudo aqui relacionado. Né? E tem algum momento que você considera que foi um divisor de águas na tua carreira? Divisor de águas na minha carreira? Olha, eu não sei, assim, de uma questão tão profissional, mas a parte pessoal, como você realmente se enxerga como mulher, que foi quando realmente eu me tornei mãe e você vê realmente o peso daquilo se tornando diferente e lhe impulsionando realmente a querer ser sempre melhor. E seu tempo tem que ser usado também de uma forma melhor. Então, tipo, tudo isso eu acho que fez você ter que se definir ali. E nunca foi uma dúvida para mim, por exemplo, seguir ou não trabalhando, porque isso é quem eu sou. Eu não seria uma mãe tão boa se eu não trabalhasse, eu não seria uma mulher completa se eu não trabalhasse. Meus filhos entendem isso hoje, mas no início era um pouco, né, caótico para eles entenderem isso. Mas hoje, para eles, completamente faz parte de quem eu sou. E isso eu tive que ter muita segurança e certeza, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil ter que equilibrar todos esses pratinhos. Então, tipo assim, foi uma divisão mais para mim, enquanto pessoa e como profissional, realmente. Utilizar aquele meu tempo e o que eu tinha para fazer da melhor forma, sabe? Sim, sim. Esse processo de equilibrar os pratinhos que multiplicaram quando você virou mãe, com certeza, isso. Né? E teve algum desafio que você considera que enfrentou, o maior desafio que tenha enfrentado, especificamente por ser mulher nesse segmento? Isso acho que a gente ainda passa todo dia. Aí por isso que eu digo que infelizmente a gente ainda tem que reforçar alguns assuntos que eram para ser bem normais. Não posso dizer que a gente não vê evoluções, acho que a gente vê muitas, graças a Deus, até porque, né, isso é para ser normalizado, são pessoas que têm capacidades, não interessa características, né, de qualquer forma. Então, tipo, eu enfrento e que eu vejo ainda, antes mais, hoje talvez, sabendo se impor já a postura e realmente da forma que você chega, já consegue passar uma linguagem diferente, mas no início eu acho que eu ainda tinha dificuldade, por exemplo, em reuniões com homens, em que era difícil a gente ter voz na hora de escutar a gente ou levar a sério. Ou até mais o discurso entre eles se entreolhavam, eles não olhavam pra gente. Como se o que a gente estivesse falando fosse válido também, ou eu escutando e participando também fosse válido. Hoje isso já mudou muito, graças a Deus. Mas, assim, foram coisas que eu vi ao longo da minha carreira, assim, notoriamente. Chegar em reunião que eu era, né, a gerente principal ali e tinha uma pessoa do meu time que não era, que era um analista, e a pessoa estava se dirigindo a ele, não a mim. Porque eu, enfim, era mulher. Mas, em 2 segundos, dava conseguia dar um jeito retomar, né? Tipo assim, de mostrar realmente que, tipo, tem a palavra com a propriedade que está falando. Então, isso acaba não deixando muita dúvida, né? Sim, sim. Que é justamente a próxima pergunta que eu ia fazer, fala justamente sobre se já enfrentou alguma situação de resistência, de invisibilidade. É justamente isso, né? Quando vem uma pessoa que está, um interlocutor que olha para uma outra pessoa que é homem, ao invés de para você, que era a gerente maior ali da situação. E você sentiu que precisava se provar mais, que precisava entender mais de carro, ou mais de número, ou ser mais dura que os seus colegas homens para ganhar essa credibilidade? No início, eu acho que sim, essa insegurança passa. Você quer saber de tudo, eu entendi de tudo, eu sabia fazer eu mesma, eu queria discutir de igual para igual. Só que assim, a gente não consegue ser tudo, né? Então, tipo, realmente, por isso que até digo, quando eu fui mãe, realmente isso definiu e eu tive que utilizar meu tempo, é a gente escolher nossas batalhas. Então, realmente, assim, tem coisa que eu não vou conseguir saber 100% de tudo, não tem como. Então, tipo, já tenho uma responsabilidade muito grande aqui no back-office todo, como eu digo,
Então, tipo, eu já tenho muita coisa para focar. Uhum. Eu não consigo saber, por exemplo, a tabela decorada de todas as marcas de todos os carros. Porque isso eu não lido tanto no dia a dia, para estar com os números tão na minha cabeça, eu já tenho os meus. E ainda tem que ir atrás de outro. Não, calma. Então, isso aí eu consigo lidar de outra forma, não preciso ter tão na ponta da língua, sabe? E isso foram coisas que eu tive que ir sabendo dosar e dividir, que eu realmente não consigo ser realmente essa máquina, né? Vamos dizer assim. Sim, sim, com certeza. Nós não deveríamos nós não deveríamos pensar que precisamos ser máquinas para poder ter essa posição, essa credibilidade, né? Então, hoje realmente eu acho que ficou mais pela imposição, pela linguagem, realmente a forma que a gente se porta e fala, porque, assim, informação é tudo. Então, a gente se preparar para uma reunião ou para algo que você vai, óbvio, não é isso que a gente está falando. Isso faz, inclusive, parte de a gente ser um bom profissional, e isso eu digo para todo mundo, sempre procure se preparar e saber o que você vai falar naquela hora, ter realmente essa propriedade sobre o que você vai falar. Isso aqui é mais uma questão de, tipo, você se obrigar a se provar a todo tempo, sabe? Sim. Com a maturidade, eu acho que isso vai ensinando que a gente não precisa passar do ponto, sabe? Sim, a gente vai aprendendo a equilibrar e contornar no dia a dia, né? E focando na área, né, do back-office, no administrativo financeiro, quais são os estereótipos que você acredita que as mulheres ainda enfrentam, especialmente no segmento automotivo, que a gente ainda precisa lutar para quebrar? Como você fala, assim, primeiro, pensando no back-office, graças a Deus, eu acho isso muito bom. A gente tem muita mulher. É um departamento que a gente consegue ter muita mulher. Então, acho que isso nunca foi um problema aqui, né? No nosso, até aqui no nosso meio, aqui né? No setor em si, a gente vê realmente funções que é difícil a gente encontrar mulher que queira, talvez por falta de formação, por falta de interesse mesmo em conhecer. E isso a gente tem que ir realmente quebrando ao longo do tempo. Eu já escutei e escuto, até naquele outro, lá na Fenabrave, naquele papo lá, que, por exemplo, para alguns tipos de loja de usado de rua, é mais difícil ter vendedora mulher. Enquanto para a gente, a realidade de ter vendedora mulher existe desde sempre e são das melhores nossas vendedoras aqui. O pós-venda, se a gente for falar realmente, por exemplo, a parte mecânica, é mais difícil, até biologicamente falando. A gente não vai se enganar e vai dizer que a gente vai ter o tanto de mulher que a gente tem de homem. Eu acho biologicamente, assim, ainda complicado a gente dizer que a gente vai ter esse número de mulheres lá realmente subir num carro se for preciso e tudo mais, mas em várias outras funções, como consultoria, como administração de oficina e tudo mais, essa presença se torna muito mais importante pelas características que a gente tem, de ser mais detalhista, de ser mais observadora, de se preocupar realmente ali com alguns pequenos detalhes, que é primordial a gente conseguir que essas mulheres passem a conhecer e se interessar mais por essas funções, sabe? Sim, sim. E com as tecnologias avançando cada vez mais, a gente vai conseguindo driblar essa parte da força física, né? E ficar realmente só a competência técnica para a gente... Com certeza, se a gente conseguir, tipo, máquinas que a gente já está vendo aí, que na inovação a gente tem algumas, inclusive, que a gente está em teste, por exemplo, para alguns tipos de função, elimina qualquer tipo de realmente preocupação em relação a isso. Mas ainda realmente naquelas que são bem, né, manuais, a gente também tem que saber onde a gente vai orientar melhor e direcionar melhor nossas forças, né? Sim, sim. E falando um pouco sobre liderança, como é que você considera que é o teu estilo de liderança? Você pode falar melhor que eu. Liderança assertiva, objetiva, direta, que quer saber de todos os números, de todas as informações. E tu acredita que existe uma liderança feminina, um estereótipo de liderança feminina, ou isso é um mito? Como assim? De ser diferente? Se existem tipos de lideranças diferentes. Os homens têm uma liderança, exercem uma liderança X, as mulheres exercem uma liderança Y, ou isso é um mito?
Eu vou dizer que tem, mas eu não concordo que a gente deva se apegar, porque as pessoas são diferentes, independente de qualquer coisa, de realmente de gênero, enfim. É como eu falei, eu acho que as pessoas são mais importantes do que características. Então, educações são diferentes, as pessoas têm seu background, cada um diferente, os seus históricos, seus valores. Então, eu acho que isso suplanta essa parte, sabe? Eu acho que o que vem muito mais à tona realmente é a pessoa em si, como pessoa, do que ela ser mulher ou homem, ou enfim. Eu acho que isso não é o que define um bom líder. Se existem estilos diferentes, e que a da mulher é diferente do homem, com certeza vai ser, porque as pessoas são diferentes, mas... Não porque é mulher não ou porque é homem. Não porque é mulher, que é homem, que um é bom ou outro é ruim. É porque as pessoas são diferentes. Sim, sim. E como líder, quais ações você costuma tomar, costuma usar para garantir que a sua equipe seja e se sinta mais diversa e inclusa? Acho que com diversas ações que a gente tenta, por exemplo, talvez comunicações também da forma que a gente tenta passar a igualdade que a gente sempre passou, por histórico mesmo, de vários exemplos que a gente já teve ou pode dar, de tipo que não existe diferenciação alguma entre pessoas. Então, assim, isso não deveria nem ser realmente um assunto, uma pauta, né? Uma pauta tão assim, porque isso deveria ser normal. De novo, porque se tratam de pessoas e de capacidade das pessoas, e não de características. Então, acho que é mais a gente realmente tratar isso, realmente, cada vez, como mais o nosso dia a dia, que isso vai se tornar ainda mais normal. Sim, né? Sim. Isso vai deixando de ser algo que precisa ser ainda dito. Discutido todo dia, né? E o que você acredita que mudou nos últimos anos, na última década, no setor automotivo para as mulheres? As mulheres? Então, eu vejo já uma mudança de postura, eu vejo uma mudança de discurso. Por exemplo, a Toyota é uma empresa japonesa. O japonês, ele tem uma cultura muito paternalista, mas eu não quero usar a palavra machista, mas é mais, realmente, é a cultura deles. Isso não quer dizer que tá errado, certo, não estou julgando aqui cultura de ninguém. É porque eles são maravilhosos, independente de qualquer coisa. Mas eles têm essa cultura. E para eles era difícil, por exemplo, em tratativa com alguns que têm essa tradição mais japonesa, até por um respeito que eles têm às mulheres, porque lá as funções também eram, né? Porque hoje também acho que as coisas já estão mais modernas, mas existiam funções determinadas. E existe um respeito e uma preocupação muito grande em, tipo, se eles vão estar ultrapassando um pouco a linha, se eles podem falar um pouco mais duro com a mulher e tal, não sei o quê. Então, isso já você via que existia uma diferença e uma barreira. Hoje, você já não vê tanto essa diferença. Você já vê eles muito mais soltos, você já vê eles muito mais sem essa preocupação tão latente, sabe? Então, são coisas que você vê que realmente no mundo, que isso, de novo, era para ser tratado normal, já realmente caminhando para o que deve ser. Isso não quer dizer que a gente vai dar conta ou que as mulheres vão dominar o mundo. Não é isso. Nós precisamos de todos. Sim. Os homens são indispensáveis também, gente, por favor. A pauta nunca é sobre um dominar o outro. A gente ter equidade, entre as pessoas. Todo mundo ter os seus papéis ali equilibrados. Cada um feliz com seus papéis e tá tudo bem. Exatamente. E para a gente caminhar para o encerramento desse nosso primeiro episódio, para as mulheres que estão nos ouvindo, sejam aquelas que ainda não estão no mundo das concessionárias, mas querem trabalhar, têm certo receio, ou para aquelas que já estão no mundo da concessionária, mas ainda enxergam mais obstáculos do que facilidades para evoluir na sua trajetória profissional, que conselho você daria para essas mulheres? Olha, até estava falando com o anteontem, que é uma mulher super forte, guerreira, assim, determinada, que chegou assim no nível assim da carreira dela impressionante, mas ela ainda se questiona muito. O nosso lado emocional acaba que fala às vezes um pouco mais alto,
E eu acho que o conselho que eu posso dar é a gente, tipo assim, no que a gente puder, se preparar. Isso eu tento falar muito, realmente a gente se preparar e ter essa propriedade do que a gente vai falar, do que a gente quer. Porque a gente pode atingir tudo aquilo que a gente quer ser, contanto que a gente esteja querendo e feliz com aquilo. Se você estiver fazendo qualquer coisa por uma certa obrigação, em algum momento isso vai dar errado, você seja mulher, você não sendo. Então, se você estando super segura do que você quer, seja você querer ser uma mecânica e subir uma roda e pegar um carro forte, você vai conseguir ser. Então, é a gente querer estar segura daquilo que a gente quer ser. Então, eu preocupo mais as pessoas se preparar, estão certas na sua vida, realmente, do que querem, e se dedicar realmente àquilo, sem se culpar além do que é preciso. Porque a gente já carrega um peso muito grande com esses pratinhos que a gente tem que equilibrar. Então, a gente tem que tentar levar a vida também de forma mais leve, gente. Por isso que eu tenho meus escapes aí, seja meu balé, minha terapia, seja eu gostar de sair e curtir um pouco a vida. Eu acho que todo mundo precisa desses momentos e a vida precisa ser um equilíbrio. Nunca ser uma coisa nem outra. E a gente está, acima de tudo, feliz com o que a gente está fazendo. Isso é o mais importante. E essa questão de ser mulher vai virar um detalhe. Se a gente estiver muito segura com todo o resto, isso vai acabar virando um detalhe. Sai de pauta. Então, assim, tanto que a gente tem histórias maravilhosas de mulher, até acabou de passar aqui amanhã, não vai fazer parte. Sim. Que também começou, acho que ou foi a estagiária ou a assistente. E hoje está aqui gerenciando a contabilidade fiscal inteiro do grupo. E foi crescendo também. E assim, no ritmozinho dela também, todo mundo... A Alda, aí a gente vai ter vários exemplos aqui maravilhosos para vocês verem, de mulheres que, você inclusive, de mulheres que realmente conseguiram estar numa posição, mas são seguras e têm essa propriedade do que querem falar. Muitíssimo obrigada. Foi muito bom conversar, conhecer um pouco mais da sua trajetória, de você enquanto pessoa. Tenho certeza que eu falo por todos que estão aqui assistindo, que esse foi um episódio maravilhoso. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. E não percam, nosso próximo episódio a gente vai conversar com a Alda Carvalho, nossa gerente de qualidade aqui do Grupo NIL. Até mais!